Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o livro Os Sentidos do Direito à Educação para Jovens e Adultos. Ele é da Jane Paiva. Eu li esse livro aqui por indicação da minha professora da disciplina de EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. E eu gostei bastante do livro, ele é bem explicativo, né? Ele vai trazer aqui algumas reflexões, né, sobre a perspectiva histórica do direito da educação de jovens e adultos, né? Então ele vai falar sobre alguns acordos que foram feitos, das confinteias e tudo mais. Bom, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando, eu vou explicar o que é a EJA, né? A EJA é a Educação de Jovens e Adultos, é a mesma coisa assim, entre aspas, né? É uma modalidade de ensino que antigamente a gente chamava de suplência. Não sei se vocês são da época, quem está assistindo, ou teve o pai, a mãe que fez o supletivo, né? A suplência, ela era né, uma modalidade de ensino que tinha a função de suprir com uma coisa que você não teve, né? Por isso suplência. Então eu não estudei na época certa, né, que a gente considera certo, que seria dos 7 anos até os 16, que é quando você termina o ensino médio, 16, 17. E aí você, então, ia para essas aulas de suplência, depois de mais velho, com 30, 40. A gente já chegou a ter alunos lá na escola de 70 anos na EJA, matriculados, né? E assim, o termo suplência vem falar de uma coisa que você vem suprir. E não é bem isso, né? Esse livro vem falar principalmente desses sentidos da educação, porque assim, em momento algum você tem que estar suprindo essa falta, isso não é uma falta, né? A impressão que dá quando você fala no termo suplência é de modo pejorativo, é como se você estivesse dizendo para a pessoa, olha, você não fez na idade certa, vem fazer agora que você está precisando terminar. Aí vem o termo educação de jovens e adultos, que ela é vista como um direito, né, dessas pessoas. Essa educação de jovens e adultos, ela vem para mudar essa visão que a gente tem da EJA, né? E assim, aqui ela vem contar, a Jane, ela vem fazer um apanhado da história, de fazer as reflexões, né, sobre as confinteias e tudo mais, do valor dessas conquistas, né, que é um direito negado, não só aqui no Brasil, ela fala também de outros países que eles também têm dificuldades para alcançar as metas e tudo mais, mas que assim, é de um direito conquistado mesmo, de pessoas que foram privadas da educação, né? Hoje a gente entende assim, que uma pessoa que não... A gente entende, não, né? As pessoas veem... Quem não terminou os estudos, as pessoas veem essas pessoas como preguiçosos, pessoas que não quiseram terminar e tudo mais. Mas há N fatores que fazem essas pessoas não conseguirem concluir os estudos na idade apropriada, né? E a Jane vem aqui falar sobre isso, né? Vem falar do direito da educação dessas pessoas, do direito delas estarem ali, do direito delas terem o acesso à informação, né? Muitas delas, às vezes, deixam de terminar os estudos por falta de oportunidade mesmo, precisaram ir trabalhar, tiveram algum outro problema. Normalmente, esse abandono está ligado a questões sociais, né? De bairros de periferia, onde a pessoa não tem recursos financeiros para se manter na educação, acaba tendo que ir trabalhar, larga os estudos e aí vai concluir depois de mais velho. E aí, quando vem para concluir, o professor não está assim tão preparado para poder receber esse aluno, né? Então a gente aqui fala muito faz uma crítica também aos métodos, né, que esses professores utilizam para poder dar aula para a EJA. Quando eu vou falar com um aluno de primeiro, segundo ano, eu vou falar do azinho. Lógico, assim, eu não gosto muito de usar esses termos infantilizados. Mas aí você fala do númerozinho, da letrinha. E quando você vai falar com o aluno da EJA, você já não pode mais usar essa abordagem. Porque esse aluno, apesar dele não ter
os conhecimentos acadêmicos, digamos assim, que ele não tem esses conteúdos da escola, ele é um ser humano que tem as vivências dele, né? Então, assim, ele às vezes não sabe fazer uma equação, mas ele vai no supermercado, ele faz toda a conta de cor, né? Assim, de cabeça, ele não precisa de calculadora para calcular, ele tem um raciocínio muito rápido. Além disso, tem a história de vida deles, né? Os conhecimentos que eles trazem, a bagagem pessoal deles, que esses conhecimentos prévios do aluno são essenciais para você iniciar o conteúdo na EJA. Então, você vai dar uma aula para EJA, você não pode ficar infantilizando, porque eles já não são mais crianças, eles são adultos, né? E você precisa trabalhar de uma forma que eles entendam, porque eles têm bastante dificuldade, alguns, né, assim, a grande maioria tem grande dificuldade de compreender aquelas coisas que você está passando na aula, e ao mesmo tempo você tem que passar de uma forma que não seja boba para eles, sabe? Eles precisam ver utilidade, tem que ser coisas que sejam contextualizadas, né, para serem passadas para a EJA. Para quem gosta da EJA, quer trabalhar com educação de jovens e adultos, eu super recomendo o livro da Jane Paiva, né? Tem aqui muitas informações sobre as confinteias, né? Eu até entrei num debate com a professora da disciplina que eu falei pra ela, eu falei, nossa, mas depois de lutar tanto, tanta luta, parece que eles não alcançam nada. E ela falou, não, sim, a gente alcançou muita coisa, né? É que vai a passos de tartaruga mesmo. Aqui no livro, ela vem falando das confinteias, e cada vez que tem essa confinteia, que seriam congressos sobre a educação de jovens e adultos, a gente espera que as metas tenham sido alcançadas para a gente poder traçar novas metas, né? E na verdade, sei lá, tem casos que acontece uma ou duas metas foram traçadas, conseguiram ser alcançadas das 20 que tinham agendado. Então eles precisam reformular as metas e tentar aplicar novamente as mesmas metas que eles já tinham tentado, enfim. Isso fica ali naquele círculo vicioso, né? Parece que não quer avançar e tudo mais. Mas aos poucos vai melhorando, né? Só de ter passado da visão de suplência para um direito, né? Que ali era antes a EJA era vista como um jeito de suprir essa falta, e hoje ela é vista como um direito desse cidadão. Ele é uma pessoa que tem a sua bagagem, tem a sua história, tem o seu histórico de vida, e ele tem direito a ter acesso também a essas informações, de ser escolarizado, de conhecer a língua portuguesa, de ser alfabetizado, né? Lá na escola, na faculdade, a gente falava muito sobre a alfabetização da EJA, porque o meu curso é de pedagogia. Mas muitas vezes a gente pensa na EJA como só Fundamental 2 e médio, né? A gente tem muita gente ainda analfabeta no país e no mundo, né? E é por falta desses acessos, principalmente nas cidades de dificuldade, né? Eu fico pensando, por exemplo, em Manaus. Manaus não, que Manaus já é cidade, mas assim, naquelas cidades mais afastadas no Amazonas, onde a criança tem que ir de barco para a escola, as dificuldades que ela encontra para ir, será que todas conseguem concluir o estudo? Claro que não, né? Todo final de ano, quando eu fecho os meus diários lá na escola, eu tenho, pelo menos em cada sala, um abandono, né? Então, assim, para onde foi essa criança que abandonou a escola? Onde que ela tá? O que ela tá fazendo? Pode ser que ela seja um candidato a voltar no curso da EJA depois, por conta desse abandono. Muitas vezes porque a mãe não tem como mandar a criança para a escola, muitas vezes a criança acaba tendo que começar a trabalhar para ajudar a família, enfim, né? Tem N motivos. E esse livro aqui vale muito a pena mesmo, né? A gente tem muita coisa ainda para superar na EJA, de avançar para melhorar essa educação, mas os primeiros passos foram dados, né? Vale muito a pena vocês lerem esse livro aqui para poder conhecer melhor, né? O histórico da EJA e poder entender mais ou menos esse caminhar da EJA, né? As dificuldades, que são muitas, né? Falta de verba, falta de material
Falta assim, um material exclusivo, sabe? Justamente para trabalhar com esse público que tem que ser uma abordagem diferenciada e tudo mais. Falta preparo do professor, que muitas vezes chega numa sala da EJA e acha que é uma sala uma sala regular, né, de adolescentes, e acaba tratando eles de uma forma como eles não entendem, não conseguem compreender e avançar, né? E essas dificuldades acabam atrapalhando, atravancando o avanço dessa educação de jovens e adultos, infelizmente. Então fica aqui o livro para vocês lerem, refletirem, vale muito a pena para todas as disciplinas, que você seja formado de licenciatura ou da pedagogia. Acho que todo mundo precisa conhecer a EJA para poder entender melhor essas pessoas, né? Então fica aí, Os Sentidos do Direito à Educação de Jovens e Adultos, da Jane Paiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha para ajudar a divulgar. Isso ajuda muito, porque faz com que outras pessoas consigam visualizar o meu vídeo. E isso ajuda a divulgar o canal. E é isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.